Perfeito. Amados, boa noite. Que bênção. Nosso primeiro domingo de janeiro, estamos aqui, graças a Deus, com muita coragem, com muita determinação, para continuarmos nossos estudos da série da Amélia Rodrigues. E vamos para o primeiro capítulo do livro Até o Fim dos Tempos, não? E que já foi bem explicado essa fala de Jesus, que estaria conosco até o fim dos tempos. Muito bem. E eu sempre no nosso início, vamos lá. Que Jesus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe grandemente, esqueci até disso daqui, gente, grandemente o seu lar, seus familiares, abençoe a tudo e a todos. Deixa eu colocar aqui mais um para auxiliar a gente na fala. Muito bem. E hoje eu quero ressaltar o seguinte também. Eu preciso, amanhã talvez eu faça uma chamada. No dia 5, amanhã, estará conosco James Fonseca, ou James Fonseca. É uma indicação do Orson Peter Carrara, nosso querido irmão da Caminhada Espírita. E ele é um empresário, um professor de pedagogia, um pedagogo e um professor de história. E ele vai fazer uma palestra amanhã muito importante. É o que a gente vem batalhando. Ele vai falar sobre Jesus, o conquistador incomparável. Então, quem tiver oportunidade, já fica o convite. Amanhã às 20 horas, vamos estar com James. O James, ele é perto de Avaré, numa cidade chamada Taquarituba. Tanto é que ele vai falar em Tabatinga e posa no domingo aqui em Bitinga e segunda noite faz palestra. Fica o convite. E é importante porque cada palestrante, cada companheiro que vem, traz sempre uma ótica. E falar de Jesus, para nós, é muito importante, não? Vamos também gravar a hora que ele está falando, se Deus quiser. Tudo bem? Fica o convite. Iniciamos os trabalhos do Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, com esta palestra. Jesus, o conquistador incomparável. Beleza. E entrando conosco aqui, Mauro Furuta, boa noite, querida, boa noite. A nossa família espiritual, Rose Cantarim, linda. Kátia, maravilhosa, amanhã vamos no centro, linda, e vamos prestigiar esse moço aí. E hoje nós vamos trabalhar um capítulo, o primeiro capítulo da série deste livro aqui, Até o Fim dos Tempos. É o 7º da série. O tema: A Sentinela Vigilante. Muito bem. Veja bem, a gente tem que pensar o que é a palavra sentinela. É alguém que está sempre velando por alguém. Vigilante, atencioso, alegre, contente. E vocês podem imaginar quem que a Amélia já coloca como a sentinela vigilante. E que a gente tem falado todo ao longo dos livros da abençoada Amélia, Jesus. E vindo
toda essa confusão do planeta, dos países, prende alguém, e é um perigo aqui, é outro perigo lá. Então, eu fico imaginando, eu sou muito franca com vocês, mas muito. Existe toda essa parafernália no universo e na Terra abençoada por falta de Jesus, por falta de espiritualidade. Porque quando a criatura está focada no bem, no amor, na luz, não fica com tráfico de droga, mata o outro. Então vocês percebem como os tempos passam e a coisa não muda. Quantas reencarnações, as criaturas perdidas por aí. Então, mas o que nos resta? Conversando às vezes com o Orso, Petra e Carrara, e algumas pessoas, nos resta nós, da nossa família espiritual, várias da videira, continuar espargindo, espalhando amor, compreensão, resignação, porque cada um está fazendo sua caminhada. E para mudar as criaturas, é de dentro para fora. Então, tem que esperar a vontade de cada um, não? E o trabalho dos benfeitores espirituais não cessam, gente, não cessam. Estão conosco praticamente o tempo todo. E temos que fazer a nossa parte. E é por isso que a gente não vai esmorecer, vai continuar. Não é fruta, não é Celso, entrou Celso Jerônimo Mix de Araraquara, bonito. Leusa Ascencio, maravilhosa. Joana Lem, boa noite. Vocês vão perceber que nós, depois de 6 obras completas, impossível nós não termos melhorado um pouco. Nós, se fizermos uma avaliação, uma reflexão, nós melhoramos sim, nós melhoramos. Isso é uma bênção. Então vamos para o texto. A sentinela vigilante é Jesus. Vamos ver o que a Amélia nos proporciona. A mensagem dele espraiava-se abençoada como perfume brando que o vento carreasse em todas as direções, alcançando povoados, cidades diferentes, cujos habitantes passavam a comentar com entusiasmo. Então, a Amélia já fala que quando a fala dele, a mensagem da Boa Nova, a mensagem do Evangelho, meu Deus, do Evangelho, começou a espraiar, foi como uma coisa importante para aquele povo, sofrido. Marina, querida, boa noite, eu espero que você esteja bem, viu, Marina? Ana Lopes, linda, boa noite. Então vamos lá. E aí, a Amélia continua. Não eram ensinamentos comuns daquele gênero os que se ouviam nas sinagogas ou nas praças, a que se reportavam os antigos, que fossem comentados pelo povilhão ou pelo sábio. Bom, vocês sabem que a Torá, quer dizer, os mandamentos a partir de Moisés, eram estudados regiamente nas sinagogas. Só que vale clarear que o Deus de que falavam era um Deus que pune, um Deus que castiga. Aí Jesus vem com uma outra fala. Vem com um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de perdão, coisa que não existia. Então, vocês vão imaginando como ficava a cabeça das pessoas. Então, os ensinamentos de Jesus não eram ensinamentos comuns, diferentes. Vamos
fazer uma comparação. Os ensinamentos da doutrina espírita, em vários pontos, não casam com o clero religioso católico, nem o evangélico. Por quê? Porque a reencarnação é a base, é o tronco da doutrina espírita, entende? Que tudo que fizermos haveremos de colher. Se não for agora, vai ser mais para frente. Mas Deus é soberanamente bom e justo e não vai permitir que fiquemos ou no céu, ou no inferno, purgatório eternamente. Não. Então, é isso aqui. Na fala de Jesus, havia algo incomum que dulcificava, deixava doce tudo, como se possuíssem aí um elixir milagroso e maravilhoso, muito aguardado e pouco sorvido. Gente, 9, 10 profetas falavam do Messias. Nós comentamos em outras prosas. Mas Isaías, há 900 anos antes de Jesus, profetizou que ia nascer numa estrebaria, num local inadequado, que ia sofrer pelo tarará, que ia morrer de uma forma muito triste, que não iriam quebrar as pernas. Isso, Isaías, um grande médium, 900 anos antes de Jesus, entende? E aqui chega Jesus com uma revolução diferente, sem armas. Tratava-se de uma revolução que o amor deveria operar nas almas. Todos acreditavam e acreditam que temos alma ou espírito, mas todos, com essa mensagem de amor que estava chegando, ia modificando as dores das pessoas, ia dando um alento, como faz conosco hoje. Quando você está atrelado aos ensinamentos de Jesus, quando a dor chega, né, Valderez? Você sabe que a dor educa. Você fala, eu mereço passar por isso, eu preciso me cuidar por isso. Não tem blasfêmia, não tem, justo comigo, não tem. Nós estamos mais educados. Todos da nossa família espiritual, eu sei que já pensa assim, oi filha, boa noite amor, tudo bem? Seu gatinho melhorou? Vamos em frente. Então, a Amélia fala, tratava-se da revolução, que o amor deveria operar onde? Nas almas. Se esperava o Messias que ia pegar nas espadas para tirar o Império Romano, não é nada disso, nada, não. Aí ela continua, todos quantos se referiu a Deus, eu já falei, a Deus até então, apresentavam-no Deus temível, cruel, cuja vingança não tinha limites, alcançando sempre aqueles que o desafiavam ou o desagradavam, mesmo em relação ao seu povo. Exacre, esse povo era monoteísta, na época era o único que acreditava no Deus único, entende? E então, mesmo em relação ao seu povo, a sua postura, a postura de Deus que eles acreditavam, era de dureza, com exigências severas e obediência e submissão. Olha, a mulher adúltera, adulterou, apedrejada pela lei da Torá. Com Jesus, não.
E agora? Aquela mulher lá, sendo no canteiro lá do Sinédrio, e todos com pedra na mão para começar, e Jesus ali, passando. E um pergunta: mestre, não está certo? Ela pecou, adulterou. Jesus não fala nada. Sempre ele respondia com uma pergunta. Ele diz: quem de vocês não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Gente, quem é que não tem? Aí os mais velhos foram jogando as pedras, foram saindo de fininho, ficou só Jesus e ela. Mulher, onde estão aqueles que estavam te julgando, te condenando? Foram embora, mestre. Então, olha só, vai, porque diz: eu também te perdoo. Tem lá, vai e não peques mais, não tornes a pecar. E a mulher foi embora. Então vocês compreendem aqui, já por esse começo, como que era a crença. Eu não sei, algum local da Palestina por lá ainda acredita nesse Deus vingativo, não aceita Jesus, entende? Agora, o pior, vocês, meus amores da nossa família espiritual, o pior é que hoje, 2026, do nascimento do Cristo, que passou a mensagem do amor, tem pessoa que não acredita em Deus, né? A criatura, porque não vê, porque não sente, porque... E Jesus também não tem dúvida. Como é que pode? Como que fica essa alma? Como que fica essa criatura no caminhar dela? Sem Deus, sem Jesus. Quanto mais falar no espírito protetor ou um anjo da guarda, não tem. Então, a humanidade sofre porque está longe da espiritualidade. Quanto mais longe das colocações espirituais, mais infelizes nós somos. Mesmo os mais, sabe, todos. Então, eu tenho conversado com alguns espíritas, e como Jesus disse que ele era a videira, e todos somos galhos da videira, eu tenho falado: gente, vamos trabalhar mais, vamos mais evangelho, vamos estudar a Joana, vamos estudar a Amélia, vamos estudar Emmanuel, chega, vamos praticar a caridade. Acha? Não sei, gente. Falar a gente fala, e procurar fazer a gente faz. E a Amélia continua: Jesus, no entanto, ensinava que Deus era um pai bom e de misericórdia, cujo amor era distribuído com justos e ingratos, com crentes e descrentes, buscando alcançar todas as criaturas que caminhavam pelos vários caminhos do mundo. E a gente vai refletir um pouco só. Deus, a gente começa uma prece: soberanamente bom e justo. Olha, pelo que temos estudado logo no livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema, tudo aquilo lá. Gente, Deus nunca vai nos abandonar. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Todos temos que fazer a nossa parte. Ficar de bem consigo mesmo, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas do nosso trabalho, nos templos cristãos, nas ruas. Não, tem que trabalhar isso, porque Deus olha tudo. Ninguém vai ficar perdido. Mesmo o assassino, mesmo aquele... Não viu
a Ivone do Amaral Pereira, quantas vezes ela se suicidou em outras reencarnações, e chega para nós a grande Ivone do Amaral Pereira contando tudo. Deus abandonou? Não. De reencarnação em reencarnação, nós vamos melhorando, não é possível. Se caímos, vamos levantar. Se caímos, vamos levantar. É um progresso lindo de simples, de espíritos simples e ignorantes, chegar à plenitude, tá? Então, aqui, aí ela fala assim, a alma de Israel, aquele povo, estava muito, muito sofrida. Os longos séculos de sujeições a outros povos guerreiros que a esmagaram mais de uma vez, deixaram sulcos profundos de desconfiança, de amargura, ferindo-lhe o orgulho de nação e dando-lhe uma rebeldia sistemática. Até agora. O que aconteceu agora? O Hamas invadiu e matou sem... Entendeu? E a Palestina não é para fazer isso e tem que revidar. Então você vê que é um povo escolhido, monoteísta, mas que vem sofrendo todas essas colocações. Além do que, 400 e poucos anos, escravos dos egípcios. Até que, sabe a história, Moisés, com toda aquela capacidade mediúnica, vai falando para o Ramsés II e vai tirando o povo do Egito. 40 anos no deserto, em busca da terra prometida. E ele avistou Palestina, terra prometida, e morreu. Não participou das colocações ali. Então vocês vão vendo que a história é linda. Mas por que esse povo não se espiritualiza? Jesus não deixou nenhuma religião, não canso de falar isso. Quem quer ser católico, vai e segue. Quem quer ser evangélico, vai e segue. Quem quer ser espírita, o que precisa é ser criatura do bem. Meu Deus! Vamos em frente. E aí, com a chegada de Jesus para esse povo rebelde, lembra de Saulo de Tarso? É legal. Aí, a Amélia diz, a religião daquela época se transformava em um movimento político-social, no qual se destacavam os chefes das sinagogas. Quem que condenou Jesus? Não foram só os romanos. Anás e Caifás, chefe da sinagoga. Os ricos, os fariseus e todos quantos possuíam tendência para as discussões infindáveis, sem necessidade. Então, a religião, naquela época, ela era só um movimento político-social. Tanto é que o Saulo, além de ser o chefe do Sinédrio, era um político contumaz, persegue Jesus, entende? Então você vai vendo a história, a Amélia repete através das mãos maravilhosas do Divaldo, tá? O povo vivia à margem desses acontecimentos. Só pensando em dinheiro, riqueza, parará. E debatendo-se em outros problemas. Por quê? Tentando sobreviver às situações, às circunstâncias tristes. Lembra? Um leproso já tinha que ser mandado para uma caverna e recebia alimentação pelo cesto, ninguém punha a mão. Tá? Ficava longe, não podia aproximar de um leproso. Pobreza demais, entende? Então, o povo tentava sobreviver, tentava. Os ricos. Lembra do Zaqueu? Na África, agora quer ver esse homem. Rico, entende? E Nicodemos ouviu Jesus.
Não está no texto aqui, estou lembrando. Ouviu Jesus. E ele falou, eu vou te seguir, mestre. Eu vou te seguir. Mas ele não podia deixar a beleza do sinédrio, da sinagoga, o poder político. E ele chora de noite, porque no outro dia Jesus ia partir para as pregações. E ele tinha prometido que ia junto. Ele queria saber como é que pode. Jesus está falando, para você progredir, você tem que voltar, renascer de novo. Como é que eu posso voltar na barriga da minha mãe, né? Jesus está falando de reencarnação. E então, o que ele faz? Chora muito, não consegue desligar-se dessa situação de poderio. Deixa um monte de moedas para que qualquer um dos apóstolos catasse para a manutenção deles na estrada. Então é esse povo que a gente vai vendo. Oi, Elisete, boa noite, querida, boa noite. Nossa, feliz ano novo. Hoje já é dia 4, amor. Que bom. Vamos lá. Então, havia naquela época desemprego e fome. Hoje parece, pelo menos aqui pelo interior, que quem não trabalha é porque não quer. Tem um monte de possibilidades, né? Porque também ganha aquele dinheiro do governo e não quer trabalhar. Vamos lá. Também problema de cada um. Havia desemprego e fome. Os campos estavam ficando desertos, ao tempo em que Jerusalém e as cidades de grande porte se encontravam abarrotadas de desocupados e aventureiros. Saía da Síria, da Mesopotâmia, você vinha ali para a Palestina. Nesse clima social, a intriga fomentava tragédias. A insegurança fazia-se ameaçadora e o medo crescia assustadoramente, intimidando os mais simples. Quer dizer, o poderoso tinha tudo, o simples não tinha nada. E ainda assim, quando começavam a seguir Jesus, os fariseus procuravam, através da intriga, incriminá-lo, porque queriam acabar com ele, porque era uma agressão, não, um perigo ao sinédrio. Era um perigo para o sinédrio, com essa fala de amor, que não era isso que eles viviam, era um perigo. O que esse homem quer? O que esse homem vai fazer? Escuta aqui, e ele fala com esses pobres, eles ficam sorridentes, ele fala com esses pobres, eles sabem, o que homem que é isso? Hã? Então, a diferença, aí a Amélia diz, a fé modorrenta continuava no comércio ilegal de aves e animais para serem abatidos em ofertórios absurdos para a liberação dos pecados, enquanto outras exigências descabidas amarfanhavam a convicção dos indivíduos que se lhes submetiam por medo, sem significativa vinculação com Deus. Fácil. Uma das únicas vezes que a gente viu Jesus bravo foi quando ele entrou numa sinagoga e havia a venda de animais que seriam sacrificados, que eles entendiam que fazendo isso os pecados eram perdoados. Olha só, entende? E é por isso que Martinho Lutero também se desfez do clero católico, porque viu as diferenças. Cobra indulgência, não cobra indulgência, põe tapete, tira tapete. Lutero falou, não quero isso. É tudo assim, tudo igual, não?
repetitiva a história. Então, naquela época, podia fazer o maior crime, a maior coisa. Ia no sinédrio, comprava coitado, uma ovelha, matava ali mesmo e até a criatura bebia o sangue, entende? Para perdoar os pecados, estava perdoado. E aí, quem não fazia isso, ficava com medo de tudo, mas era uma fé, não existia fé, uma credibilidade interior, um Deus que nos acolhe, nos acode, tendo merecimento, vai semeando para colher. Então, a Amélia diz, a diferença das classes sociais judiava os pobres e sofredores, expulsando-os do convívio das cidades, e os enfermos de toda a ordem, os enfermos, alguns dos quais considerados condenados por Deus, tinham seus nomes retirados do rol dos vivos. Olha, tem lepra, não é mais vivo, vai lá para aquele buraco, fica lá, já contamos aqui. Então era isso. Eu tenho um filme que retrata bem isso, viu? Não sei o nome dele, não vou lembrar. Se alguém lembrar, coloca aqui. Ben-Hur, não sei. Um filme em que o cara era assim importante e a mãe e a irmã ficam leprosas. Quando ele volta, elas não estavam mais no lar. Aí ele vai atrás e Jesus cura. Muito bem, vamos em frente. Então, periodicamente, esse caldo de cultura mesclado com superstições dos povos vizinhos, olha só, surgiam profetas e messias aventureiros que não possuíam as mínimas credenciais para conduzir as massas, antes explorando-as com impiedade. Oi, Marta Moura, boa noite, linda. Sim, aparecia criaturas que tinham sim a mediunidade, a capacidade, etc e tal. Só que, erradamente, começava a cobrar, começava isso, começava aquilo, e tinha povo que seguia, porque não tinha conhecimento. E é com Jesus que veio os esclarecimentos da Boa Nova, as melhoras para tudo. E é essa confusão social que aparece Jesus, cuja voz, à margem do lago de Genezaré, ecoa por todas as terras até alcançar quem? A capital do país, soberba e extravagante. Agora sim, piorou. A Boa Nova se espalhou. Perdoar não 7 vezes, 70 vezes 7. Fazer a caridade de forma amar em condição. Oi, Marcos, você não entrou ontem, sexta-feira. O que aconteceu? Você não está bem? Dá um alô aqui para mim. Boa noite, meu amor, boa noite. Marcos Serafim, de Araraquara. Muito bem. Então, vocês vão vendo aqui que quando Jesus chega, eu fico imaginando, principalmente no Sermão da Montanha, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Nunca ninguém falou isso. Que se lasque, que se dane. Entendeu? Ah, tá tudo bem, graças a Deus. Que bom, Marcos. É que eu senti essa falta sexta-feira. Então, veja bem, e hoje? Tá tão diferente? Gente, nós temos um pessoal esclarecido, isso, aquilo, não tem Jesus no coração, não acredita em Deus, não sabe que vai ter que resgatar tudo que estão fazendo de errado. Não sei. Como é que fica? Vem, reencarna com uma proposta, uma missão. Chega na matéria densa, dinheiro. Fazer o quê? Vai ter que voltar. Se tiver possibilidade, volta na Terra. Se não tiver, não volta aqui, não? Vamos em frente. Ele ainda não se houvera
anunciado como o Messias. Mas todos quantos o escutavam não tinham dúvida de identificá-lo como tal, porque a fala dele era de uma um fortalecimento, o olhar de uma luminosidade sem fim, só de falar bem-aventurados os pobres de espírito, entendeu? Já ia todo mundo se colocando naquele local. Naqueles dias, a fala dele abrangia as cidades ribeirinhas, os campos, as aldeias, dando particular atenção nas praças, dos mercados e nas praias, onde, sentado num barco ancorado nas areias úmidas, entoava o quê? O seu hino de amor à vida, à verdade e ao bem. Nunca se ouviu Jesus, pelo que teve estudado, falar assim: você precisa fazer isso para prosperar financeiramente. Não. A preocupação maior, a gente vem vendo ao longo dos estudos, é a evolução espiritual, gente. É isso que importa. Porque é tudo muito efêmero. Oi, até meu gato veio aqui. É tudo muito efêmero. A vida é concedida para a gente melhorar espiritualmente. A gente estuda isso na sexta-feira. A gente estuda no Livro dos Espíritos. Você tem que amar o seu corpo para o seu espírito evoluir através das suas ações, das suas atitudes. E por isso que a fala da doutrina espírita, ela não cobra, ela te orienta. E eu disse um dia para o seu José, que já desencarnou: seu José, é tão duro como a doutrina cobra. Eu falei: não, é que nós somos fracos, nós temos que... E aí o José Raul Teixeira outro dia falou: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, porque os ensinamentos são tantos e para segui-los é difícil. Vamos em frente. O Jesus vinha pregar o seu hino de amor à vida. Já é um recado para nós. Vamos cuidar-nos da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, meus amores. Claro que agora, quem está conosco vai ouvir depois, você não está sozinho, eu não estou sozinha, eu não vejo nenhum espírito, não tenho nada, ele falou, não tenho nada disso, só fico feliz. Então, vocês estão também, claro, seu espírito protetor, ou alguém que está precisando de oração, de ouvir uma fala de amor, está por aí. É assim. É um progresso absoluto, graças a Deus. Então vamos em frente. Hino de amor à vida, à verdade e ao bem. Vamos lá. E quando você fala de reencarnação, a gente já falou em várias prosas. Gente, foi tirado pelo clero, no ano 500 e pouco, pela Teodoro e Constantino, coisa de que o humano faz. Sempre se falou em reencarnação. Sempre. Então, por isso que precisamos estudar, nos instruir, sem crítica nenhuma. Cada um faz o caminho que quiser. Mas vai reencarnar e acabou a história. Vamos em frente. Pessoa alguma, olha o que fala a Amélia, que ouvisse, ficaria indiferente ao seu chamado, cuja voz branda penetrava a acústica do ser e jamais desaparecia. Como nós, graças a Deus, entende? Como nós, como todos os cristãos, unindo as ações ao conteúdo das palavras,
o seu amor, amor de Jesus, a sua compaixão, diluíam as dores, liberavam das amarras dos sofrimentos, alteravam o estado orgânico dos enfermos, restituíam a saúde e a alegria de viver em todos quantos haviam perdido o contato com a realidade e cujos corações a esperança fugira. Isso é tão lindo. Por quê? Porque é assim. Quando alguém conversar com você, eu estou com problema, porque isso, porque aquilo. Espera, vamos conversar, resolver, perdoar, amar mais. Se alguém te magoou, deixa pra lá, nem toca no assunto. Só faz o bem e vamos pra frente. É o melhor remédio. Entende? Então a casa espírita, quando a criatura entra, ou qualquer templo cristão, se entra com fé, você recebe um manancial de energias fortalecedoras. Vai depender do seu pensamento, é claro, mas é uma bênção. Entende? É a cura do espírito que nós estamos buscando. É isso. Entrando conosco, Centro Espírita Amor e Caridade de Jaú. Hoje eu mantive o contato, meus amores de Jaú. Não vou lembrar do nome dele agora. Gustavo, uma pessoa que vai fazer uma palestra aqui em Bitinga. Eu gostei muito, o Orso me indicou, tá bom? Um beijo para vocês todos, tá bom? Vamos em frente. Aí, o nome de Jesus, pouco a pouco, passou a ser respeitado e as suas palavras se tornavam referenciais para o comportamento das pessoas. Então, veja bem, a primeira casa, chamada Casa do Caminho, foi de Simão Pedro. E ali, gente, se calcula que local atendia criança abandonada, velhos desvalidos, leprosos, ulcerosos, e vai. Que coisa, não? Ver a caridade como era primordial ali. E eu fico contente, na idade que eu estou, de ver, eu não sei as outras cidades, né? Mas eu sempre lembro para vocês de Bitinga. Tem o Centro Dia dos Idosos, é bonito. Tem várias casas cujas mães trabalham, em período contrário ficam com a gente, né? Onde eu sou diretora voluntária tem 300. Tem, sabe, entidades que estão cuidando de drogados. Então, existe isso. É necessário. E eu acredito, por exemplo, que nas cidades que entram aqui tem também grupos. Eu converso com o Edu de Araraquara, tem lá não sei o que lá das hortênsias, vê as atividades. Então, a pessoa está acordada para a prática do bem, entende? E esse comportamento a gente foi pegar com Jesus, quando ele, junto com Simão Pedro e os apóstolos, fundaram a Casa do Caminho. E aí espalhou por todos os pontos possíveis, através das cartas de Paulo, fundando sinagogas e esses locais. Vamos em frente. Mas, inevitavelmente, a inveja começou a seguir os passos de Jesus. A intriga, bem urdida, começou a tecer a rede maligna dos seus interesses. Por quê? Inveja. Se ele transformou a água em vinho, se ele multiplicou os peixes e os pães, se ele curou o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum, tanta coisa, como que aquele povo ia gostar dele? Só os necessitados. Os abastados, não. E tanto é que Paulo vai
depois que ele desencarnou, Jesus deixou a matéria, Paulo se conformava que Abigail tinha partido, e quem tinha cristianizado Abigail era o Ananias. E ele vai atrás do Ananias em Damasco. E o que acontece nas portas de Damasco? Ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ficou cego. E quem o cura é o Ananias. E aí, meu Deus, e agora? O que eu faço? A bondade divina está aí. Fica 3 anos no deserto, vira um tecelão, volta como Paulo de Tarso, esse pregador incansável, esse maravilhoso, entende? A bondade divina está aí, está aí. Embora Jesus tenha convivido com esse povo dele, invejoso, perseguidor, queria pegá-lo, até que conseguiram, não é verdade? Jesus, porém, enfrentava cada situação com a tranquilidade do justo e a coragem do herói. Nada o detinha no ministério que traçara e levava adiante. Eu vim trazer a boa nova. Eu vim alertar que tudo que você fizer, você vai colher. Eu vim também esclarecer que a vida continua. A morte é só a matéria. Essa coisa e tal. Ele veio fazer isso. Os homens daquela época não abdicam facilmente dos seus hábitos doentios e perversos. Até hoje. Não larga daquilo que é ruim, entende? Sabe que droga é ruim, comer demais é ruim, beber é ruim, trair é ruim, sabe tudo e faz. Sabe tudo e faz. Assessorado pelos espíritos da sombra, porque a gente está vendo isso na sexta-feira. Está vendo isso? Então, os homens não abdicavam de nada. E aí tinha uma desconfiança de Jesus. Mas eles encontravam sempre um mecanismo para justificar isso daí. Mas Jesus reagia quanto possível a todo movimento que visasse alterar a forma de pensar e de viver. O homem nasceu para ser feliz. Aqui, oi Silvia, boa noite amor, boa noite linda, tudo bem, graças a Deus. Então, aí, e quando convém, aceitam, quando convém, as criaturas aceitam as diretrizes que lhes chegam, mas passam a aguardar soluções para os seus problemas sempre que convenientes e lucrativos. Não é para, numa oração, Jesus, que eu receba em dobro, que saia tal coisa, que eu ganhe na loteria. Isso não existe. Isso não existe. O que você pode pedir? Saúde para o seu físico, porque você tem uma reencarnação para trabalhar. Você pode pedir paz para o seu coração. Você pode pedir paciência, tolerância, renúncia. A gente gostaria de sair, mas agora não. Agora tem que ficar um pouco mais em casa, o marido é mais idoso, e vai que vai. Então, as criaturas permanecem interessados enquanto os resultados lhes são vantajosos, logo rebelando-se ante qualquer desafio ou proposta de sacrifício pessoal. E é verdade. E por que você não acha voluntário para os trabalhos de benemerência? Agora não posso. Já fiz minha parte. Agora vou descansar. Não tem. Não tem. Gente, a Amélia é incrível, não? E aí, assim, ela diz, transferem para aqueles que se lhes tornam líderes o que lhes diz respeito, esperando as respostas agradáveis e desejando desfrutar os espaços mais amplos no banquete das situações de
relevo. Então, não posso, mas eu acho uma pessoa que pode continuar. Mas só que eu quero ser a presidente da coisa. Não pode, não pode. Faça a sua parte, faça a sua parte. Desse modo, fala Amélia, quando parecem aderir às ideias novas, que é a boa nova, que é o Evangelho, aí vem a doutrina em 1857, que está lá. O Evangelho, o primeiro item, eu não vim destruir a lei. Aí você vai vendo o que Jesus está falando. Por isso, não poucos se acercavam de Jesus na expectativa de que ele deveria resolver suas problemáticas financeiras. Que é isso? O meu reino não é desse mundo. Trabalha, trabalha. Agora, isso não vai dar para você. Explicou bem, o meu reino não é desse mundo, é o reino espiritual. E aí, em determinada oportunidade, um das pessoas lhe pediu: Senhor, manda, olha só, que meu irmão divida a herança de meu pai comigo. Você acha? Veja bem, olha aqui, Senhor, manda que meu irmão divida a herança de meu pai comigo. Ao que Jesus respondeu amoroso, mas com energia. Olha só. Mas quem entre vós me elegeu juiz de vossas causas? Eu sempre digo, ele não responde, ele faz outra pergunta, entende? Capcioso. Então, já acabou com a história do moço, não vou resolver nada. Quem? Eu não sou juiz? O que é isso? Noutra ocasião, um jovem que ouvira e se sensibilizara com o seu discurso, propôs-lhe. Então, ele pregava e um que estava ouvindo falou: mestre, eu gostaria de seguir-te, mas antes devo ir enterrar meu pai que morreu. Ele disse de imediato: deixa os mortos aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, busca primeiro o reino de Deus. Essa fala está em Mateus e está em Lucas. E é uma fala que no Evangelho está no capítulo 23, moral estranha. Dá a impressão que Jesus está falando: larga, seu pai morreu, que não é isso. Aqui no Evangelho, quando fala assim, olha, no Evangelho, eu falei, vou buscar. Para Jesus, a matéria acabou. A vida espiritual com efeito é do Evangelho. É a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. Quer dizer, dizendo para o moço, deixa os mortos enterrar os seus mortos, mas ele fala assim, busca primeiro o reino de Deus. Quer dizer, busca você se espiritualizar, porque seu pai já fez a parte dele. Então, está bem claro aqui no Evangelho. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, etc. Tal. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Então Jesus disse: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus,
e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. E aí o Kardec colocou ali como moral estranha. Ninguém entende isso. Claro que a gente ama o físico do pai, da mãe, do vô, da avó. Mas, gente, mais importante é lembrar com amor quando eles vão à pátria espiritual, porque a matéria acabou. Entende? Então, deixa aos mortos o cuidado e busca primeiro o reino de Deus. Se espiritualiza, ore por eles. E em Ensejo Formoso, diz Amélia, após dialogar com o jovem rico, que ficara fascinado, o mesmo lhe declarou. O que Jesus fala para ele? O cara falou, olha Jesus, eu gostaria de ir contigo. Olha, mas eu tenho uma corrida amanhã. Olha isso. Após a vitória, estarei ao seu lado. Você viu um negócio desse? Ó Jesus, eu gostaria de ir com o Senhor, mas eu tenho uma corrida amanhã. Depois que eu ganhar, eu vou com o Senhor. E Jesus, tendo uma aguda visão, falou, vem agora, amanhã será tarde demais. Essa frase, eu tenho uns minutinhos, essa frase, vem agora, amanhã será tarde demais, gente, não é para o moço, é para nós. Até quando nós vamos ficar esperando? Aí agora eu vou amar mais, agora eu vou perdoar mais, agora eu vou praticar caridade, agora eu vou saber desse homem. Entende? Quando? Vem agora. É o que nós estamos fazendo com os nossos estudos. É uma bênção esse nosso encontro de domingo. Por quê? Vai tocar o âmago do seu espírito. Oi, Sérgio, bonito, faz tempo que eu não vejo você. Boa noite. Veja, vai mexer conosco. Nós vamos entender que a dor com ele fica menor. Nós vamos entender que quando alguém parte, se entendemos da vida espiritual, nós vamos entender quando alguém nos magoa, está assediado pelo espírito da sombra. É uma forma de nos atacar. Não consegue nos atacar assim? Um filho, uma filha, um genro, faz uma coisa feia. Entender que nós temos que agora estar com ele, por ele, para ele, e entrar no Evangelho. Conhecer o Evangelho. E aí vem a doutrina espírita com o Evangelho segundo o Espiritismo. Entende? Muito esclarecedor, com tantos espíritos abnegados, Santo Agostinho, Feller, não sei mais o que. Presta atenção. Vem agora, amanhã será tarde demais. Há um doutor da lei que o experimentara, tentando iludi-lo, interrogando-o a respeito que deveria fazer para entrar no reino dos céus, o Nicodemos. Ele falou, se não nascer de novo, coisa e tal. Mas um outro perguntou, o que ele poderia fazer para entrar no reino dos céus, que tanto Jesus falava. Aí Jesus fala a parábola do bom samaritano, porque Samaria não gostava de Jesus. Quando ele foi pedir uma pousada, mandou 2 discípulos na frente, não deram. Ele falou, vamos em frente, vamos embora, tá? Então, Samaria não gostava dele. Mas, ele deu um exemplo. Um homem estava caído, e está em Lucas isso aí, no capítulo 10, versículo 25 a 31. Então, o indivíduo estava caído, passou por ele, estava na rua, passou por ele um sacerdote, passou reto. Um sacerdote do Sinédrio, não quero nem saber. Passou um levita, que é criatura que acorde, nem que ser. Mas espera um pouco, ele é samaritano? Eu não. Mas passou aí um samaritano que não gosta do judeu. O que fez o samaritano?
acudiu o homem, levou para um lugar para tratar, deu água, curou, etc. E aí Jesus faz o mesmo. Ele disse, vai tu e faze o mesmo. Outra fala para nós, o tempo está acabando, tudo bem? Outra fala, saia do comodismo. Quantas pessoas para você auxiliar? Não é só sua família, não, sua família biológica. As pessoas que colaboram com você na sua casa, com problemas, isso, aquilo, os educandários, as creches, os asilos, quanta gente. Vai tu e faz o mesmo. Ele sempre, Jacira, linda, boa noite. Ele orienta, ele fala. Aí, por isso que a Amélia diz, Jesus será sempre o sentinela vigilante a serviço de Deus. E eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele está conosco. Ele fala, vem. E nós não vamos. Quando que a gente vai? Quando a gente ama, quando a gente se instrui, quando pratica caridade, quando perdoa, quando... Está aí. Não é? Bom, aí ela diz assim, não esquece, Jesus será sempre o sentinela vigilante a serviço de Deus para nos auxiliar. Imperturbável, ele é um modelo sem igual para a autoiluminação da criatura, para o encontro consigo mesmo, para a luta contra o mal que existe no íntimo de cada ser, sem cujo concurso, sem ele, ninguém chegará a Deus. Que noite linda, não é? Que noite linda. Abençoados que estão conosco, vamos orar na graça de Deus. Vamos perseverar. Deus, soberanamente bom e justo. Oh Jesus, aí mais um adjetivo para ele. O incomparável, a luz do mundo, sal da terra, a videira, meu Deus. Espíritos protetores de todos os nossos irmãos que nos ouvem, que irão ouvir depois. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Cada um reflita nas suas possibilidades, no caminhar que vem fazendo. Tem muito mais a agradecer do que pedir. Muito obrigado. Obrigado por esta reencarnação, essa oportunidade abençoada. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar. Obrigado pelas pessoas que nos cercam. Obrigado. Obrigado por tudo. E nós falamos com muito amor. Obrigado por essa doutrina que consola, esclarece, liberta. Essa doutrina maravilhosa ilumina e vai nos tornando melhores cada vez que vamos assimilando os ensinamentos de Jesus. Obrigado. Mas Jesus tem paciência conosco. Somos eternos pedintes. Mas o Senhor disse, pedi e obtereis. Então, pedimos. Cada um vai pedir para Ele o que você vê de melhor para a sua evolução espiritual. Isto, entende? Enquanto oramos. Peça com fé, peça com amor. Visualize Jesus te abençoando e peça. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como nas dimensões espirituais.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma que estamos buscando. E não nos deixeis cair nas malhas da materialidade. Não nos deixeis cair nessas tentações do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da prepotência. Não, não. Não nos deixeis. Porque o Senhor pode. O Senhor pode. Que assim seja. Graças a Deus. Jacília Rodrigues Shelley, boa noite, amada. Amados, uma linda noite com Jesus. Boa noite. E precisamos falar, porque estamos nesse caminhar bonito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fiquem com Deus. Meu carinho, meu amor, gratidão por estarmos juntos. E ao Centro Espírita de Jaú, nosso carinho, muito obrigado, gratidão. Meu beijo, fiquem com Deus.